Vamos ler Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que é o nosso texto de mensagem, texto principal da nossa série, os 10 ditos ou os 10 mandamentos do Senhor. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Como já dito nas outras mensagens, para você que não estava aqui, a divisão judaica dos 10 mandamentos é diferente da divisão católica e da divisão evangélica. No judaísmo, nós entendemos que o primeiro mandamento está aqui no versículo 2, e sobre esse mandamento nós já falamos bastante. Não é? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. E o que de principal nós vemos aqui é que todos nós temos necessidade de reconhecer que éramos escravos e hoje realmente somos livres em Cristo. Amém? Esse é o ponto principal do nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, pela divisão judaica dos 10 mandamentos que nós seguimos, né? Nós somos judeus cristãos, nós vamos continuar com o segundo mandamento, que tem o seu início no versículo número 3. Eu quero ler com você hoje todo o segundo mandamento, e mais uma vez nós vamos separá-lo em duas partes, prosseguindo com a primeira parte, que é o versículo 3. Antes, porém, vamos ver o segundo mandamento por inteiro, segundo a divisão judaica, que é a partir do versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então aqui está o segundo mandamento da lei do Senhor. E agora nós vamos passar somente a primeira parte desse mandamento, que está no versículo 3. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Mais uma vez queremos aprender de Ti, receber do Teu Espírito toda a unção, toda a direção e todo o poder que acompanha a Tua palavra e traz vida verdadeira àquele que crê. Que essa vida esteja em nós essa noite, que essa instrução nos seja dada e todo o poder que o Senhor liberou sobre essa palavra esteja em nosso interior, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No Salmo 119, vamos ler o versículo 4, começando agora a falar sobre, ou melhor, prosseguindo em falar sobre o segundo mandamento, a primeira parte: não terás outros deuses diante de mim. No Salmo 119, versículo número 4, os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus ao homem para que o homem pudesse organizar a sua vida, planejar a sua vida e viver essa vida em plenitude com Deus. Amém? Para que cada um de nós pudesse viver da maneira correta e desfrutar da presença e das bênçãos de Deus a cada dia. Foi para isso que o Senhor nos entregou a sua lei
nos deu os 10 ditos do Sinai. E no Salmo 119, versículo 4, diz assim: Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. O grande dilema da humanidade está exatamente no que diz respeito às prioridades. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Amém? Sobre as nossas prioridades. Prioridades, a troca de prioridades, ela é uma terrível tentação. E para isso eu queria ver com você agora, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, o que as pessoas sofrem? Situações, consequências, tragédias acontecem, porque a inversão de valores, a troca de prioridades em relação àquilo que foi ordenado por Deus, traz juízo sobre a terra e, é claro, sobre o homem, não é? Então, eu queria falar com você nesse pensamento reto. Não terás outros deuses diante de mim. No que diz respeito às nossas prioridades. Outras coisas nós vimos em mensagens passadas. Hoje o nosso assunto é esse. Amém? Então, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, nós vamos encontrar um texto. Diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. O que nós encontramos aqui, na verdade, são pelo menos, nesse versículo aqui, nós encontramos, é como se o diabo estivesse dizendo assim: olha só, o seu problema agora, a sua prioridade é comer. Você está com fome. Então, nesse momento, o que você tem que fazer é resolver o seu problema. E o seu problema é esse aí. Transforma isso aí. A gente precisa ter cuidado com as coisas que permitimos serem transformadas em nossa vida. Em momentos errados e da maneira errada. Porque nem todas as coisas que são lícitas convêm. Nessa passagem da tentação do Senhor Jesus no deserto, pelo menos 2 falas do diabo têm a ver com prioridade. Pelo menos em dois momentos, na tentação do diabo ao Senhor Jesus no deserto, o que o diabo tentou fazer foi inverter os valores do nosso Senhor. E nós estamos vendo isso aqui. Vamos repetir o texto? No versículo 2, vamos ler novamente. Olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O Senhor estava com fome. Então, qual era a necessidade do Senhor naquele momento? Comer. Comer. E qual foi a resposta? Ou a proposta que o diabo trouxe para ele? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus. Primeiro ele mexeu com a autoestima, a filiação, a comunhão. Eu vou dizer de novo. Vocês estão lembrados da paixão de Cristo do Mel Gibson? Mais uma vez eu vou citar esse fato. No momento do flagelo, né, que o Senhor está sendo chicoteado, aquela figura do diabo que passa por trás com aquele filhote de cruz credo no colo, estão lembrados? Aquela coisa horrível.
né? Se não me engano, ele tem um dedo na boca, né? Está ali no colinho do diabo, e o Senhor sendo chicoteado. O que ele estava querendo dizer? Aliás, a produção foi tremenda, né? A direção desse filme foi tremenda, principalmente nessa passagem que mostrou bem o que o diabo faz com os filhos de Deus aqui na terra. Ele tenta mostrar, provar que Deus não se importa com o nosso sofrimento. E hoje eu tenho o compromisso de provar para você que os nossos sofrimentos acontecem porque nós colocamos outros deuses diante de nós. Amém? No desenrolar da mensagem, nós vamos chegar a essa conclusão. E foi exatamente isso que o diabo fez com o Senhor ali no deserto. Ele estava dizendo: olha só, você está com fome, transforma isso aí em pão. Só que não era o momento certo para isso. Amém? Eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 10. O diabo tentou convencer o Senhor Jesus que comer era a sua prioridade, mesmo que ele tivesse que lançar mão de coisas indevidas para aquele momento. Porque existem coisas que são lícitas, que são certas, mas que não fazem parte do nosso momento, não fazem parte do nosso agora, não fazem parte de planos de Deus para nós. E o Senhor Jesus, quando ele rejeitou essa oferta de Satã, ele estava exatamente afirmando isso, através da atitude que ele tomou, dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É lícito comer pão? Sim. É lícito transformar pedras em pães? Sim, porque é lícito fazer milagres. Amém? Mas não naquele momento. Aquele não era o momento em que o Senhor Jesus deveria agir daquela maneira. Ele precisava vencer por resistência. Amém? Então, a gente precisa, para poder não permitir que outros deuses se coloquem diante de nós, criar princípios espirituais. E é exatamente isso que eu estou vendo com vocês quando nós começamos a falar sobre os 10 mandamentos. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, diz assim: Primeiro Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, fazer milagres era lícito? Sim. O ministério do Senhor Jesus estava se iniciando a partir daquela tentação. Ele seria cheio do Espírito Santo, né? Como foi desde o seu nascimento, ele foi gerado pelo Espírito, mas a vida do Senhor Jesus, para que ela pudesse culminar com a nossa redenção, ela teve que passar por um processo legal. E ele precisava ser tentado e vencer o diabo pelo Espírito, pela palavra de Deus. Então aquele era o momento em que o Senhor Jesus estava definindo o seu ministério que se iniciaria a partir dali. E não era um momento de ceder, era um momento de resistir. Você entende? Era lícito fazer milagres? Sim. O ministério do Senhor Jesus foi repleto deles, em todas as instâncias. Ele curou leprosos, ele curou paralíticos, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscitou a menina que morreu, ressuscitou o filho da viúva, ele fez coisas tremendas acontecerem, mas aquele momento não era um momento de milagre, aquele era um momento de prova, era um momento de resistir. E o Senhor Jesus entendeu isso. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz assim:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Glória a Deus, glória a Deus. O que isso tem de importante para nós essa noite, no pensamento que nós estamos, na situação que nós estamos vendo aqui na Palavra de Deus acerca dos 10 mandamentos? Muitas vezes, guarda isso no seu coração, muitas vezes, não são poucas vezes, muitas, é necessário que você abra mão de coisas lícitas para que você possa formar um caráter espiritualmente forte e então vencer as coisas ilícitas. Amém? Amém. O que isso quer dizer? Que antes de você lutar com o mundo errado, com o sistema das trevas, que é um governo bem montado por principados, por potestades, por dominadores do mal, por espíritos ao comando de Rassatã, antes que você possa criar um mecanismo de luta e vitória contra isso, você precisa primeiro vencer a você. Então é necessário que você vença você mesmo, para que depois então você possa vencer o mundo e o diabo. E é exatamente aí nesse nível de batalha espiritual que as pessoas são feridas e ficam prostradas, muitas não se levantam mais, perecem nos dias da sua vida, porque não aprenderam a lutar primeiro dentro de si mesmos. O campo de batalha principal do cristão é a sua mente, é o seu coração, é a sua alma. Depois que ele estiver pronto, então ele vai lutar com o resto. Então o Senhor Jesus, ele estava criando uma nova era de relacionamento do homem com Deus. E ele precisava mostrar por atitudes que nem todas as coisas que são lícitas e permitidas no momento determinado da nossa vida, nós podemos lançar mão delas, porque nós precisamos aprender a vencer a nossa alma, o nosso apetite interior, a nossa carne. Então não é momento de ceder, não é momento de provar milagres. Ah, Deus é comigo, eu posso, Deus é comigo, eu vou, Deus é comigo, eu faço. Deus não nos chamou para isso. Mas vamos ver isso aqui daqui a pouco. Amém? É o momento de pagar o preço, de sofrer o dano, de continuar com fome, dizer não ao diabo, as ofertas dele, vencê-lo com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, para que a partir de então, o Senhor Jesus pudesse iniciar o seu ministério com a autoridade que ele tinha. Amém? Então, isso aí foi o primeiro ponto da tentação. O segundo está aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 8. Trata-se do mesmo assunto, só que agora, num momento diferente da tentação, você vai ver o que o diabo quis fazer com o Senhor Jesus, que é exatamente o que ele faz com os crentes de hoje. Amém? Os que deixam, é claro, não é? Porque o mundo já é do maligno, mas os crentes, os cristãos, que deveriam ser exemplo, eles também estão fazendo as mesmas coisas. E nós precisamos chamar a atenção da igreja para a cruz, como nós temos dito aqui. Mateus 3, versículo 8, diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Todo é o capítulo 4, né? Eu falo uma coisa e daí outra. Perdoe-me aí,
Vamos ler de novo para você poder aqui me acompanhar certo. Mateus 4, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Então, o que o diabo tentou fazer aqui com o Senhor Jesus no decorrer da tentação? Ele tentou tirar, ocupar o espaço, o lugar de Deus na vida do Senhor Jesus com coisas boas e coisas necessárias. Vocês estão lembrados que na mensagem da semana passada sobre os 10 mandamentos, eu disse uma coisa importante, que os homens, eles têm o costume de trocar as coisas fundamentais, ou permitir que as coisas fundamentais sejam trocadas pelas coisas boas. Nós não podemos fazer isso. Existem coisas que são boas, mas existem coisas que são fundamentais. Nós não podemos permitir que as coisas boas ocupem o lugar das coisas que são fundamentais. Eu falei isso na mensagem da semana passada, repeti isso, se não me engano, na mensagem de domingo, e estou tornando a repetir hoje, porque tem a ver com o nosso assunto. Foi exatamente isso que o diabo quis fazer com o Senhor Jesus. Ele quis ocupar o lugar de Deus na vida do Senhor Jesus com entretenimentos, com coisas boas e necessárias. Eram coisas boas e coisas necessárias. Poder, dinheiro. Sem dinheiro você paga as suas contas? Não. Essas coisas fazem parte da nossa vida e nós precisamos delas. Precisamos de muitas coisas que são boas e são necessárias, mas não inteiramente. Aquele não era o momento, não era o lugar e não era a pessoa certa para que o Senhor Jesus fizesse nenhuma aliança. Porque o Senhor Jesus era Deus, mas ele estava na terra como homem. E o diabo sabia disso. Então o diabo tentou a natureza humana do Senhor Jesus, oferecendo a ele o quê? O poder que ele recebeu quando o homem pecou. Satanás não tinha poder nenhum sobre a terra. O Éden foi entregue ao homem. Quando o homem pecou, o que aconteceu? O diabo tomou posse daquilo que Deus havia dado ao homem. E agora, com um cinismo terrível e uma arrogância que só ele tem, olha o que ele diz ao Senhor aqui, no versículo 8. Versículo 9, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha que ousadia. Ele falou com o Senhor Jesus que os reinos do mundo, que o governo do mundo, que o poder do mundo era dele. Mas quem foi que deu isso para ele? Não foi Deus. Deus deu ao homem. Quando disse: dominai, enchei a terra, sujeitai-a. Amém? Foi ao homem que Deus entregou esse poder. E o diabo estava dizendo ao Senhor Jesus: tudo isso te darei, se prostrar me adorar. Se não me engano, no Evangelho de Lucas, ele diz assim, deixa eu conferir, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Senhor Jesus
É aqui mesmo. No capítulo 4 de Lucas, o versículo 6, há um acréscimo de detalhe na situação. Olha o que diz aqui o versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Ouviu? Quem deu isso para ele? O homem, quando pecou. Foi Deus. Então ele estava dizendo ao Senhor Jesus: é meu, eu dou para quem eu quiser. Quer fazer um acordo comigo? Se prostra aí, me adora agora, nesse momento, nessa situação. Depois você sair do deserto, não adianta, eu quero agora. E é exatamente assim que o diabo faz com as pessoas. No momento da fome, no momento da necessidade, que o Senhor Jesus estava sozinho no deserto, há 40 dias, sem comer, sendo tentado, ele chega: eu te dou tudo. É tudo meu. O diabo sabia no plano da redenção, porque ele estava no princípio, quando a palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo aconteceu no coração de Deus, tudo aconteceu na eternidade e está se consumando aqui, para a nossa justificação, para a nossa justiça. Então o diabo sabia que o Senhor Jesus haveria de conquistar essa autoridade de volta para o homem debaixo de uma dor e de um sofrimento muito grande. Então o que ele fez? Eu te dou de graça, você só precisa se ajoelhar. Simples e fácil assim, como o mundo oferece para você no momento da sua dificuldade, no momento da sua necessidade. Amém? Só que não é momento de ceder, é momento de resistir. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para cumprir os desígnios de Deus. Fomos criados por Ele. Fomos chamados por Ele. Temos o dever de viver para Ele. Amém? Muito bem. Então, eram coisas boas, eram coisas necessárias, eram coisas lícitas, mas não era o momento do Senhor Jesus agir daquela maneira proposta pelo diabo. Amém? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vimos que esses deuses citados podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser filosofias, podem ser conhecimentos, poderes. Amém? Tudo aquilo que ocupa ou toma o lugar de Deus na nossa vida se torna um Deus com Deus minúsculo. E os 10 mandamentos, eles nos ensinam a fazer uma escala de valores onde, primeiro Deus, depois eu, as minhas necessidades e os meus direitos humanos. E que se fala muito hoje, não é, de direitos humanos. E é claro que os humanos têm direitos, mas existe para o cristão uma prioridade que se chama Deus. E essa prioridade que se chama Deus está acima dos seus direitos humanos e das suas necessidades humanas. Porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura, foram gerados de uma semente divina e se tornaram pessoas espirituais. Amém? Amém. Quando Nicodemos foi falar com o Senhor, ele disse assim: o vento, o Senhor Jesus disse para ele: o vento sopra onde quer. Nós ouvimos a sua voz, mas não, ou melhor, nós não sabemos, né, de onde ele vem nem para onde vai, nós ouvimos a sua voz.
Então, os nascidos do Espírito, eles são assim, eles precisam sentir, ouvir a voz de Deus e seguir a voz do vento do Espírito. Para que, então, Deus seja mantido no primeiro lugar e todas as outras coisas sejam acrescentadas. Amém? Porque senão todas as outras coisas se perderão. E como o texto que nós lemos aqui no momento do ofertório, nós já vimos isso. Nós temos noção disso. Amém, queridos? Olha, no prefácio dos editores do livro Desejado de Todas as Nações, tem uma citação muito interessante que é muito falada aí fora, a respeito de um vazio que existe no coração do homem, que ele tenta preencher com dinheiro, com poder, com necessidade, com trabalho, com conhecimento, com coisas que podem ser conquistadas. E depois que ele conquista tudo isso, ele vê que o vazio continuou. Porque esse vazio tem o formato de Deus. E só Deus pode preencher. Amém? Então, quando o Senhor Jesus ele vence Satã, e quando os 10 mandamentos dizem para nós: não terás outros deuses diante de mim, o que o Senhor Jesus fez foi confirmar aquilo que nos foi dado no princípio. Com atitudes, ele confirmou o que o mandamento diz: não permitir que nada ocupe o local da prioridade. Porque uma prioridade é uma grande tentação. E a gente precisa ter cuidado com isso. Amém? Aqui no livro de Jeremias, nós vamos ver 3 textos agora, que mostram as consequências da vida de um cristão quando a prioridade dele é invertida. Em Jeremias 2, no versículo 11, Jeremias capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém? Que coisa horrível. Inverter prioridades, trocar a glória de Deus por qualquer outra coisa, é praticar um mal muito grande. Amém? Coloca isso como um princípio no teu coração. É cometer um mal muito grande, sabe por quem? Consigo mesmo. As minhas escolhas não vão ofender ninguém. É claro que existem situações e situações e situações onde a escolha de uma pessoa, às vezes, tem um reflexo terrível na vida de outros. Mas, na maioria das vezes, quem vai comer no fruto do que eu planto sou eu mesmo. As consequências virão sobre mim. E os 10 mandamentos, eles servem de cerca para a nossa alma, para proteger a nossa vida e nos poupar disso. Amém, queridos? Em João, no capítulo 4, olha a diferença de palavra agora. Olha a diferença. Você vai ver a diferença. Quando o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana e começa aquela conversa a respeito de água, afirmou-lhe, versículo 13, Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der,
terá sede. Amém. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que isso quer dizer? Quem se sacia de Deus nunca tem escassez de nada. Amém. Porque o Senhor é fiel, no momento certo ele chega com a provisão, ele abre a porta, ele cria o caminho, ele faz o milagre acontecer. Mas para isso nós precisamos manter a nossa fidelidade a Ele. E os 10 mandamentos chamam a nossa atenção para isso. Então você viu, o primeiro texto em Jeremias dizia o quê? Cavamos cisternas rotas que não retém água, não tem água. E depois nós vemos o Senhor dizendo, eu sou a água. Quem beber de mim nunca mais vai ter sede. Então escolhe o que você quer beber, a água da cisterna rota. Ou no Senhor Jesus. Porque essa oferta ela existe desde o princípio. Eu tenho um desgosto, uma decepção muito grande com a igreja, de modo geral, desde o princípio, por causa das suas escolhas. Tem pessoas dentro da igreja que são ímpias mesmo, né? Vem passar tempo, não quer nada com Deus, não tem compromisso, não tem vida, não tem escolha, não tem nada, não sabe nem quem é, nem para onde está indo. Existem pessoas realmente que são assim. Existem pessoas que foram chamadas por Deus com propósitos especiais. E essas pessoas estão aí pelo mundo, fazendo as coisas erradas e pagando o preço disso. E desde o princípio o Senhor Jesus nos tem avisado sobre isso. Desde o princípio, lá na entrega dos mandamentos, o Senhor disse, não terás outros deuses diante de mim. Amém? Vamos ver os dois extremos da vida em João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10, diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Olha os dois extremos, a morte e a vida. A destruição e a abundância. Glória a Deus. E na verdade, todas as pessoas que chegam a esses extremos, elas se voltam para Deus. Sejam as pessoas de dentro da igreja ou de fora da igreja, sejam as pessoas de Cristo ou as que não são de Cristo, quando os extremos acontecem nas suas vidas, elas se voltam para Deus. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver um texto. Quando você abre, deixa eu falar aqui uma coisa. Existem pessoas que não consideram Deus na sua vida como nada. Mas situações acontecem em que o milagre é tão grande que elas, no seu interior, elas percebem que só Deus poderia fazer aquilo. E aí, mesmo sem conhecer a Deus e sem estar em Cristo, elas dizem, graças a Deus. Se não fosse Ele, isso não teria acontecido. Por quê? Porque um extremo aconteceu, um extremo bom. Então a pessoa foi e, mesmo sem considerar Deus como nada, ela glorificou a Deus, porque ela sabia que aquilo ali humanamente possível era impossível, humanamente falando era impossível. Então o que ela faz? Ela percebe que alguma coisa impossível aconteceu e ela atribui esse impossível a Deus. Amém? Amém. É um extremo. Uma coisa muito boa ocorreu. Graças a Deus. Tudo aconteceu. Glória a Deus. Tanto para quem é cristão, quanto para quem não é. No livro de Malaquias tem um versículo interessante que diz assim, Deus é grande também fora dos termos de Israel.
na igreja. Deus é grande no mundo, de modo geral. Ele olha pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado. Ele abre portas para o necessitado que no seu coração clama por ele sem saber pelo que está clamando. Então toda a glória é de Deus. Em tudo que acontece de bom, chuva que cai, o sol que nasce, né, as portas que se abrem, todas as coisas, glória a Deus. Agora, o oposto também é verdadeiro. E aí a gente encontrou um problema. Livro de 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos encontrar uma coisa interessante para observar. Qual é o outro extremo agora? Quando acontece uma coisa muito ruim. Essas coisas horríveis acontecem na vida dessas mesmas pessoas e elas também se voltam para Deus e atribuem a Deus os seus males. E aí elas já mudam a sua fala dizendo que nada, que Deus existe, o quê? Se Deus existisse, Ele não permitiria isso. Se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. E essas pessoas começam, então, da mesma maneira que glorificaram a Deus no momento bom, começam a desclassificar Deus no momento ruim. Como se a culpa dos seus problemas fosse de Deus e não dela mesma. Amém? Então, em 1 Pedro, no capítulo 5, os homens, eles constroem suas vidas fora do comando divino. E depois eles querem atribuir a Deus os males que sofrem. Como se a culpa fosse de Deus. Deus nos deu um caminho a ser seguido. Leis a serem obedecidas. Ele estabeleceu limites e regras para a nossa natureza humana. Ele estabeleceu limites para nós. Os 10 mandamentos mostram a maneira certa de se viver com Deus e com o próximo. No final dessa série, você não vai ser a mesma pessoa mais, em nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta disso. O que aconteceu no princípio? Satanás, ele tentou competir com Deus. Só que ele não pôde. Ele não pôde, ele jamais poderá. Seu destino é o inferno. Ele, para nós cristãos, ele já é um inimigo vencido. Então, ele tentou competir com Deus. O seu objetivo principal hoje, sabe qual é? É ferir você. É ferir a mim. Porque com Deus ele não pode. Então, ele quer mexer em quem? Na sua criação. A criação de Deus. Naquilo que ele queria ser, mas não é. A imagem e semelhança do Altíssimo. Amém? Amém? Então o que acontece? A igreja parece que esquece que o inimigo do homem é o diabo, não é Deus. E se alguma coisa acontece de ruim, de mal, de errado, acontece porque o diabo está agindo. E não porque a culpa é de Deus. E acima de tudo acontece porque nós permitimos acontecer. Porque se nós fecharmos a porta e as brechas, ele não entra. Ele não age. Ele age naquilo que nós permitimos agir. Por isso, em 1 Pedro, no capítulo 5, agora você vê, se todas as coisas não estão previamente avisadas. 1 Pedro 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, quem é o adversário? O diabo é Deus. O diabo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, se você ignorar isso, eu sinto muito. Sinto muito.
Quem provoca males na vida das pessoas é o diabo. Quando Deus permite que cada um de nós seja provado, Ele dá o escape. Amém. Glória a Deus. A tentação vem do diabo. Uma mensagem de algum tempo atrás, eu mostrei para vocês qual era a diferença entre provação e tentação. Então, quando o diabo chega e tenta, a pessoa cede se quiser. Porque dentro do cristão está o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. No coração do cristão deve estar a palavra de Deus. Amém. Na sua boca, na sua mente. O alimento da sua alma deve ser a palavra de Deus. Então, se as pessoas estão se enchendo de novelas, de internet, há pessoas que não leem mais a Bíblia, elas leem histórias. Pessoas que não têm mais tempo para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. É melhor eu ficar por dentro das notícias, né? Afinal de contas, eu clico um botão e eu estou aí a par do que acontece no outro lado do mundo. Isso é muito mais gostoso e chamativo do que ler a palavra de Deus. Agora, o que vai alimentar a minha alma é a palavra de Deus. Amém. O que vai evitar as crises na minha vida é a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa palavra de Deus que muitas pessoas dizem que não conseguem ler. Porque não gostam de ler. Se você não gosta de ler, escute. Hoje nós temos o benefício de ouvir a palavra de Deus por cassete, né? Cassete, não existe cassete ainda não, né? Vídeo, sei lá, DVD, CD. Preciso me atualizar, né? Sabe por quê? Porque eu dei a Bíblia. Glória a Deus. Tem que ter um equilíbrio, eu preciso me atualizar nessas coisas ali. Então, hoje nós temos aí esse benefício de poder ouvir a palavra de Deus deitado, sentado, cozinhando, trabalhando. Amém. Amém? Mas as pessoas preferem ouvir música. A música é boa? É, mas ela não substitui a palavra. A adoração é a base do nosso relacionamento com Deus. É uma das bases, né? Mas a palavra de Deus é o fundamento. O apóstolo Paulo disse que é pelo ouvir da palavra que nós temos fé. Amém? Então é preciso mudar os hábitos. Eu quero tirar esses minutos finais aqui, vou fazer algumas declarações aqui a respeito disso. Os 10 mandamentos ensinam uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que precisa haver uma entrega real e verdadeira de cada crente para Deus, antes de qualquer coisa. Amém? Amém. Antes de qualquer coisa, você precisa entregar a sua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sem reter partes dela. Sem querer resguardar itens, ícones para você. Você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Morrer para o mundo e viver para Ele. Esse é o primeiro ponto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este é o primeiro mandamento. Amém? Amém. Então isso aí é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer. Então cada cristão, depois disso, tem um chamado de Deus para testemunhar o poder, a santidade. Nós temos um chamado de Deus para testemunhar dele e não para se beneficiar e se gabar dele. Você entendeu? Amém. A igreja
igreja hoje parece que vive assim, né? Se gabando de coisas que Deus fez, que Deus deu, que aconteceu. Deus não nos chamou para isso, nunca nos chamou para isso. Deus nos chamou para dar testemunhos. Amém. Testemunhos de vida. Testemunhar é sinônimo, sabe de quê? De fé. Dar testemunho é sinônimo de ter fé, de viver com fé, de viver tendo fé. Amém. Glória a Deus. Isso é testemunhar Deus. E nós fomos chamados por Deus. Israel foi chamado por Deus. Deus entregou a Israel os oráculos. Nós lemos isso aqui na mensagem passada, Romanos, capítulo 3. Qual o benefício de ser um judeu? Todos. Porque a eles foram entregues os oráculos de Deus. Então Deus entregou no princípio a Israel os seus mandamentos, os 10 ditos do Sinai, onde ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Eu não chamei você para viver para você. Na sexta-feira passada nós falamos sobre o quê? Que o primeiro Deus que existe diante de nós somos nós mesmos. Porque toda a nossa vida é voltada para o nosso querer, para o nosso bem-estar, para os nossos benefícios, para os nossos achismos, para as nossas necessidades. Os princípios do cristianismo são a negação do eu. Então é impossível viver para Deus e querer continuar satisfazendo a si mesmo. Amém. E viver pela fé é saber dar bom testemunho nesses momentos. Glória a Deus. Onde mesmo quando é lícito, você abre mão. Você entendeu? É lícito, é. Claro, tem direitos humanos. São legais também. Mas não é o momento, não é agora. O Espírito sopra e eu sigo. Amém, queridos? Então, Tertuliano foi um dos pais da igreja. Ele fez uma declaração. Ele disse assim: que o sangue dos cristãos eram como sementes que caíam na terra e germinavam, frutificavam. Você sabe por quê? Porque um ou dois crentes morriam aqui por amor a Jesus. Só que o testemunho de vida que eles davam era tão grande. A fé que eles tinham ali, naquela situação, era tão grande que dezenas de outras pessoas se convertiam por causa disso. Até que o diabo inventou um plano e fez, entre aspas, Constantino se converter, né? Para que a igreja, ao invés de ser perseguida, que não estava dando lucro para ele, se corrompesse com o mundo, com as ofertas, com os propósitos, etc. Amém? Então, a gente precisa saber que as pessoas que priorizam Deus nas suas vidas, isso aqui é muito importante. As pessoas que colocam Deus em primeiro lugar na sua vida, com o passar do tempo, elas conseguem provar para o mundo inteiro. Amém. Para o mundo inteiro. Amém. Mesmo diante dos infortúnios, que a sua recuperação é muito mais fácil. É muito mais fácil e é muito mais rápida do que a daqueles que não estão em Cristo. Amém, queridos? Amém. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida vai te livrar rápido de muita coisa. Amém. Porque passar você vai passar. A Bíblia diz que você vai passar. Agora existe uma promessa: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Amém. Passares pelas águas, elas não te submergem. Você vai passar. Agora você pode escolher como você vai passar. Porque uma coisa é certa: todo mundo sofre. Quem não sofre, levanta a mão.
poder, com o consolo do Espírito Santo. Todo mundo passa tribulações, todo mundo tem sofrimentos, todo mundo é provado, se não foi, será. Agora, uma coisa é você passar por isso sozinho, outra coisa é você passar sendo consolado, sendo provido, sendo sustentado, fortalecido. É outra coisa. Amém? Então, Deus, para encerrar, né? Deus priorizou o homem. Depois de haver criado, depois do homem ter se corrompido, ele desceu da sua glória para nos salvar. Amém. Glória a Deus. Você sabe por que Deus deve ter colocado isso como mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Porque eu acho que não existe nada nem ninguém diante de Deus que não seja nós, ou que não sejamos nós. Quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, eu não deixei que nada se colocasse entre nós. Então vocês também não podem deixar. Nem o nosso pecado, nem o nosso desvio, nem as nossas escolhas horríveis, as coisas horríveis que nós fizemos e continuamos a fazer, impedem Deus de nos amar, de nos abençoar. Amém? Amém. Então, Deus priorizou a mim, priorizou a você. O mínimo que a gente pode fazer hoje é escolher Deus. Amém.